Pra quem não me conhece, eu sou a Keila Ramalho, esse aqui é o meu canal e hoje trouxe meu esposo mais uma vez pra gente compartilhar aqui com vocês a nossa experiência de recém-casados. Estamos casados há 3 meses. O último vídeo que eu trouxe aqui foi no diário de noivo, que o William participou das expectativas, das coisas que a gente estava com ideias durante a preparação do casamento. E agora nós estamos aqui na nossa casa, casados há 3 meses. E vamos contar algumas coisas que a gente acha. Então, bora lá. Tudo bem? Muito prazer. Se apresenta para os meus seguidores. Prazer, meu nome é Williams, sou casado com essa mulher maravilhosa. Estamos aí para responder essas perguntas. Não tem pergunta, tem uma conversa. Então vai ser uma conversa, não vai ser pergunta mais. Tem pergunta? Era pergunta. Você quer me fazer pergunta? Não, aí você conversa lá. Não, baby, eu quero que a gente fale da nossa, como está sendo o nosso dia a dia, nossa experiência como recém-casados. O que você pensava que seria o seu casamento? Eu achava que nosso processo de adaptação ia ser bem difícil, né? Porque são duas pessoas que vivem em ambientes diferentes, lugares diferentes, em situações diferentes e vão estar juntas agora. Vida de namoro é uma coisa e tal, mas a maior experiência que eu posso dizer é conheça a pessoa com quem você quer casar bastante, porque depois que você entra pra dentro de uma casa pra ficar junto, as coisas não mudam tanto. É bem mais leve, é bem mais gostoso e tá sendo extraordinário esses 3 meses. Eu acho que essa é a ideia que a gente tem de que a adaptação é muito difícil, principalmente porque a maioria das pessoas falam isso, né? Nossa, que casamento muda completamente, que não sei o quê, o convívio é diferente. Mas tem uma coisa que eu levo comigo, que eu acho que eu já até compartilhei com você algumas vezes, que é as pessoas geralmente elas não mudam depois que casam, elas evidenciam aquilo que elas já eram antes. Então, eu sempre falo que é muito importante que durante o namoro, durante você estar conhecendo a pessoa ali no noivado, você foque principalmente nas coisas. Do que você está rindo? Ele não me leva a sério, pelo amor de Deus. Eu tô mentindo na minha fala? Não. É que a câmera ligada. Ela É estranho, né? imagine. É uma terceira pessoa que tá ali, você a imagina terceira assim. pessoa que tá ali. Voltando a minha linha de raciocínio, né? O William é só nervoso, gente. Ele não é blogueiro. Vamos lá, Enfim. eu não sou blogueiro, gente. Que durante o namoro, o noivado, mesmo que a gente aproveite, né, a pessoa ali, né, tem aqueles momentos de paixão, que é o noivado e o namoro, foque principalmente em observar os defeitos e o comportamento da pessoa os comportamentos que você não gosta. Porque é dentro desse momento que vocês vão poder alinhar os pontos de eu não gosto disso e eu quero que você evite fazer isso. E se você puder evitar, ok, mas se você não puder, aí é o momento de você escolher se retirar ou não, de ambos os lados, essa troca, ou de você observar e falar e pensar esse defeito, ou esse comportamento que eu não gosto tanto, talvez eu consiga conviver por muitos anos. Então, eu acho que a parte do nosso convívio está sendo, pelo menos, um pouco mais tranquilo nesses primeiros 3 meses, que não é muita coisa também, né? Mas a gente conhece muita gente que nos primeiros 3 meses viveu o inferno, né? No início de relacionamento. Então a gente acha que isso é uma boa experiência, pelo menos pra nossa parte, né? Mas isso partiu principalmente desse ponto, que durante o namoro a gente observou muito aquilo que a gente não gostava um do outro, mais do que a gente gostava. Até porque a gente já era amigo, né? Então a parte boa, teoricamente, de um do outro, a gente já conhecia. Eu já sabia que eu queria casar com ele desde quando a gente era amigo, porque eu observava muitas qualidades dele como filho, amigo, irmão. Então eu sabia que isso transformaria ele em um bom marido. Mas a partir do momento que a gente começou a namorar, eu passei a observar principalmente os comportamentos que pra mim não seriam tão agradáveis de se conviver. E aí era o momento que a gente sentava, né, e ajustava isso. E aí teve coisas que ele ajustou pra gente poder continuar juntos, porque quando um gosta do outro, né, a gente ajusta isso, mesmo que a gente, pra nós o comportamento seja algo totalmente natural, para o convívio de ambas as partes, de duas pessoas que vieram de outra realidade. Acho que é importante, né, esse diálogo. Tentar arrumar um jeito de conhecer ao máximo a pessoa, Testar, testar ou ter a maior experiência com a pessoa pra você ver o que você vai suportar, o que você não vai, o que você suportaria e o que não.
o que a pessoa precisa melhorar, corrigir, para ter uma boa relação, né? E o Isso intuito para mim também não é a gente falar, tipo assim, nossa, eu vou mudar pela outra pessoa. Mudar no sentido de eu só fico com você se você fizer isso. Não é nesse sentido que a gente está falando. Porque em nenhum momento a gente chegou a se anular, né, dentro da relação. E é isso que eu praticamente gostava muito de quando a gente namorava, que eu não precisava fingir que eu era outra pessoa. Eu era doida, me violaram do jeito que eu era, e o William super aceitava isso, sabe? E teve até experiências, por exemplo, porque eu não me importo muito de me expor, eu mesma me expor. Só que o Williams, ele não gosta de ser exposto. E aí você lembra quando a gente foi lá aquele negócio de comédia? Que eu queria participar e você abaixou minha mão umas 2 vezes porque você não queria se expor? E aí naquele momento eu já falei, ó, não é pra ficar abaixando minha mão não, que é eu que quero me expor. Ele falou, tá, mas você não me envolve então. E aí acabou que no final ele perguntou, né, o Jonathan Neymer fez uma pergunta pra mim e eu não expus o Williams, então é alinhado nisso, né? É tudo que foi alinhamento, que eu aceitava um para o outro, isso para mim é... Dentro de um limite respeitável, claro, dentro de um limite respeitável, para mim... Desde que você não se anule como pessoa, até porque quando eu decidi que eu queria ter o Williams como meu companheiro, foi a personalidade e a pessoa dele que me despertou esse interesse. Então não tinha por que eu querer anular o Williams de outras formas, sendo que era este homem que eu tinha me interessado. Faz muito sentido. E outro ponto importante também do relacionamento que a gente está vivendo aqui dentro é na questão de um querer servir o outro. Isso está sendo muito bacana, porque... Evidente, né? Porque eu faço de tudo para agradar ela e ela faz de tudo para me agradar. Isso é muito legal, isso é muito legal. Não vira uma obrigação, né? Não vira uma obrigação e é muito natural. Graças a Deus está sendo muito natural. Então, um querendo satisfazer a vontade do outro, o que você quer assistir, o que você quer fazer, e ali entra em consenso, e isso para mim está sendo muito legal, na questão de querer servir ao próximo, querer servir o outro. Sem esperar, né, que o outro sirva também de volta, né? E a pessoa, por natureza, por espontânea vontade, um tá servindo o outro. Isso que eu tô achando muito bacana. Teve um episódio muito legal, você lembra que eu tava em casa e aí, antes de você chegar, eu fiz um bolo. E não falei pra você que tinha feito bolo. Eu nunca tinha feito bolo de massa pronta. É a coisa mais fácil do mundo, né? Fazer bolo de massa pronta. Mas todos os bolos que eu fiz na minha vida tinha dado errado. E eu falei, esse bolo tem que dar certo. E aí eu fiz o bolo, fiz a calda lá bonitinho e deixei esperando o Williams. Deixei o bolo e fiquei esperando o Williams chegar. E aí quando o Williams chegou, ele tinha trazido um saco de Doritos, porque ele sabe que eu gosto de Doritos. E ele não tinha me falado que tinha comprado Doritos, isso no mesmo dia. E eu falei, gente, isso é fantástico, porque um acabou pensando no outro de forma espontânea, né? Pra agradar o outro, só pra ver o outro feliz no final do dia, né? Porque os dois já estão trabalhando. E também, tipo, coisas do dia a dia. Tem uma louça para lavar, não, deixa que eu lavo. Assume a responsabilidade, não vou deixar ela lavar. Precisa passar uma coisa ali, você vai e serve a outra pessoa, não precisa fazer não que eu faço. Então isso das duas partes, coisa assim, precisa arrumar a cama. Então essas pequenas coisinhas, eu acho que no final do dia contribuem muito. Viver mais tranquilo também. E uma coisa que eu vejo que para nós mulheres pega muito é no sentido da organização da casa, porque a gente é mais, teoricamente, nós mulheres somos mais acostumadas a lidar com as questões de casa. E por consequência, quando a gente casa, a gente tende a tomar a frente dessas coisas, né? E aí quando a gente pede, por exemplo, pro nosso esposo fazer algo, e ele, sei lá, coloca o pano contrário, e a gente gosta do pano pra frente. E aí isso vira uma briga dentro de casa, né? E aí aos poucos eu tenho trabalhado isso em mim, de respeitar o tempo e o espaço do Williams, de entender que, ó, ele gosta de lavar a louça e colocar o prato virado para a parede. Eu gosto do prato virado para frente. Para a parede, para mim, é uma bagunça. Mas se ele lavou a louça e deixou virado para a parede, ótimo, ele lavou a louça. Se ele lavou o chão e passou o pano, nossa, ótimo. Ele não fez do jeito que eu faço, mas ele fez, entendeu? Então, acho que isso também gera muito atrito no começo das relações, né? Que as pessoas, às vezes, as pessoas querem que o outro faça do jeito que eles costumam fazer. Então eu quero que o Williams limpe a casa do jeito que eu limpo a casa, mas isso não vai acontecer, porque o Williams teve um outro ensinamento. E graças a Deus, a mãe do Williams deixou ele ser a pessoa mais autêntica possível, mais livre possível, fez ele de um homem muito... Como é que fala a palavra?
O Williams é muito independente, então se tiver que limpar a casa ele limpa, se tiver que lavar a roupa ele lava, se tiver que fazer comida ele faz, embora ele fale que não saiba fazer comida, ele faz até que bem. E dentro disso, eu respeitar o Williams fazendo as atividades que ele faz do jeito que ele sabe fazer. Não eu querendo tomar a frente como se eu fosse responsável pelas atividades do Williams. Eu acho que isso também evita muita treta dentro de casa, né? Maria das Dores, agradeço. Maria das Dores. Maria das Dores, minha mãe. É. Eu não confio na minha alimentação, porque minha mãe cozinha muito bem e meu pai é cozinheiro. É. Então em casa eu sempre recuei, em casa eu tive muita referência. Mas isso também é uma coisa a mais. Se você está num relacionamento e não sabe fazer, hoje em dia, com a internet social, procure e faça acontecer. Então, sempre faça algo diferente. E é nas pequenas coisas que pode gerar um problema e é nas pequenas coisas também que você pode solucionar um problema. Então, faça. Eu acho que a maior aprendizado que a gente tem levado desses últimos 3 meses casados é isso, né? Não tem algo mais profundo do que isso, né? Muito além disso que faz nosso convívio acontecer. E no relacionamento também é bom conversar antes, durante e depois sobre questão financeira também. É verdade, nossa, isso é muito importante. O financeiro, acredito que verdade. De muitos relacionamentos que a gente vê, né, nos lugares aí, a questão financeira pesa bastante, então é bom ter um alinhamento, uma conversa, um diálogo, fazer um plano, os dois juntos, considerar uma coisa só e estiver alinhado isso daí financeiramente também. Lembra quando a gente, antes da gente casar, que a gente estava decidindo também aonde ia morar? Você queria morar pro lado de Jundiaí, eu queria morar pro lado de São Paulo. E isso em um momento até que virava um atrito, né? Porque o sonho do Williams era morar em Jundiaí, que o ápice da vida dele era Jundiaí. Sonho. E pra mim o ápice da vida era morar pro lado de São Paulo, porque eu sempre trabalhei, estudei pra São Paulo e o Williams sempre trabalhou e estudou pra Jundiaí. Então as referências de vida ideal eram totalmente diferentes. E aí a gente também teve que respeitar isso, né, um do outro, de decidir, olha, a gente tá bom, a gente vai casar, mas assim, eu não vou morar em Jundiaí, eu falava pro Williams, porque pra mim não ia compensar, meu trabalho não foi pra esse lado, as oportunidades de emprego que eu tenho e que eu visualizo pra mim no futuro, morar mais pro interior, né, que Jundiaí é quase interior, pra mim não funcionaria. E o Williams falava que ele também não pegaria transporte público para São Paulo e nem queria pegar trânsito porque era horroroso e que ele não ia dar conta. E aí a gente precisou alinhar isso, né, e entrar no meio termo para os dois, porque senão não ia funcionar. Não daria certo, um dos dois ficaria frustrado. E um ponto que o Williams sempre colocava é que ele não queria morar longe da estação, da cidade, sabe? E por mais que a gente tenha pesquisado muitas casas, o ponto principal que dava o aval ou não da gente continuar era essa questão, né? No momento a gente ficou preocupado, eu fiquei muito preocupado com isso acontecer, mas um ponto importante no relacionamento é colocar Deus na frente. Na hora que a gente menos espera, a casa já estava pronta, já estava tudo alinhado, as coisas aconteceram, Deus providenciou e tudo aconteceu. Depois que a gente entrou para dentro de casa, que a gente lembrou da nossa conversa, a gente falou, cara, tudo que a gente pediu, na casa, tudo que a gente pediu na casa, o local, o endereço, a localidade, tudo aconteceu. E é nessas horas que você fala que você enfatiza ainda mais que vale a pena confiar e colocar Deus na frente no relacionamento. Exatamente. E voltando àquela questão financeira, né, que a gente precisou alinhar também essas questões, porque nós casamos teoricamente tarde, né? A maioria das pessoas antes de nós, casou antes de nós ou namorou muitas vezes. E eu e o William somos os nossos primeiros namorados e únicos, né? Eu nunca namorei com ninguém, pelo menos, né? E assumidamente. Nunca namorei com ninguém. Dessa questão de, olha, guardar dinheiro, porque casar e comprar uma casa e ter esses ideais, e não abrir mão desses ideais também, né? Porque vai ter antes do casamento, vai ter muito empecilho de, eu quero casar, tá, mas qual é o seu objetivo de casar? Você quer uma festa? Se você quer uma festa, você vai pesquisar os valores dessa festa, você vai ver que isso é muito caro. E 2 CLTs trabalhando é basicamente impossível. Pagar uma casa, pagar um casamento, mas tudo foi muito bem alinhado entre a gente, né? Embora muita gente ajudou a gente, graças a Deus, nós tivemos
as mãos de muitas pessoas que ajudaram a gente a construir o nosso sonho, que é o casamento e a nossa casa própria, porque a gente está numa casa própria, graças a Deus, foi esse direcionamento que a gente teve, de vamos focar nisso aqui, se a gente vai marcar isso com casamento, vai decidir qual tipo de casamento, em que lugar, qual é o limite de valor que a gente pagaria sobre isso, e os dois juntos alinhando sobre isso, não era um colocando sobre o outro, impondo sobre o outro uma questão, né? Era os dois alinhando e chegando a uma conclusão juntos, até porque relacionamento é isso, né? É os dois trabalhando juntos, construindo algo para os dois, não é só para que eu fique confortável, só para que o William fique confortável. E rebate naquilo que a gente estava falando também, de um querer servir o outro. Então, quando eu via que a minha vontade estava começando a rebater no que o William também pensava sobre a vida dele, de conforto, essas coisas, e aí eu dava 2 passos para trás, pensava, não, então vamos reaver isso aqui para os dois poderem ficar alinhados, né, nesses pontos. Mas graças a Deus tudo deu certo, tem dado certo e eu acredito que no relacionamento vai continuar dando. conversa. Tem que ter muita conversa, muito diálogo. Teve coisa que a gente não se entendeu na hora, mas, espera a poeira baixar e depois conversa com a cabeça mais tranquila e você vai conseguir ouvir mais. Quando você está estressado, bravo, você não enxerga nada, você fica ignorante, né? Você reage, né? Você não reage, pensa mas mais. depois que você calma, pensa, você está num atrito, espera, depois amanhã na conversa. Aí amanhã entra na conversa E é conversar tudo mesmo, não é uma aconteceu. acusação, né? É conversa. Porque você se une com uma pessoa para você ser feliz, conquistar tudo. Então essa pessoa ela vem para te dar mais força, certo? Então, o que vocês puderem fazer junto, conversar, estar alinhado para ir mais longe, é melhor ainda. Eu acho que um ponto principal, exclusivamente da nossa relação, é que nós somos bons solteiros. A gente viveu uma solteirice muito, muito boa. Então eu acho que isso reflete dentro da nossa relação de casal, né? Como casal. Então, eu fui uma solteira muito completa, muito feliz, vivi o que eu podia viver como solteira, o Williams também. E aí quando a gente decidiu que a gente queria construir a vida juntos, então isso facilitou também, porque a gente já sabia muito bem o que a gente queria, quais eram os nossos objetivos, os nossos ideais. E por sorte, muita coisa alinhava, né? O que você queria para o futuro, eu também queria, na maioria das vezes, só alguns pontos que mudavam. Mas isso vai alinhando também com o decorrer do tempo. Aproveitem a solteirice, curta bastante, se divirta, estuda, né? Corre Estuda. atrás, faz tudo. Quanto E no mais dinheiro momento você puder certo, ganhar enquanto solteiro, uma metade você guarda, outra metade você vive. curta cada momento e no momento certo vai aparecer uma pessoa certa, coloca Deus na frente que tudo acontece. E a gente é prova viva disso. Eu acho que é isso, né? A gente não tem muito mais o que falar. Talvez, se vocês gostarem muito desse... Se vocês gostarem, não gostarem também, se a gente quiser trazer outro vídeo, a gente vai trazer. O canal é nosso. É dela, né? Meu não. Pode ser do mesmo, se você quiser. Mas é isso, era essas coisas que a gente queria compartilhar desses 3 meses de casamento, né? Que a gente está namorando, né? No casamento. E espero que vocês tenham gostado. Comenta, compartilha aí a experiência de vocês, talvez, ou comente o que vocês tenham achado do que a gente trouxe. Se vocês gostaram bastante do vídeo e acham que alguém precisa ver também isso, compartilha. Se vocês acharam que a gente falou besteira e querem compartilhar com alguém, compartilha também. Olha desses 2 otários que tá falando. Compartilha e curte também pra gente, que isso é muito importante. E se quiser fazer qualquer outra pergunta, faça, que a gente retorna pra responder em vídeo também. Foi um prazer, gente. Até a próxima, né? Até daqui a pouco.